essa flor aqui de baixo, ela é um pouco mais escura. Então, eu já vou direto para aquela mistura de tangerina com o caramelo. Aí, vou preencher essa pétala aqui, ó, que tá vindo de lá pra cá. Até acredito que não seja, talvez, dessa aqui, porque é muito estranho, ela tá vindo de lá, tombadinha pra cá, assim, ó. Porque na foto ela tá vindo ali pra cá, ó. Então, vamos seguir. Aqui. E vem pra cá. Aqui nesse meio é um pouco mais claro, ó, que assim. Aí eu passei o melão e aqui nas pontas eu venho com a mistura de caramelo com tangerina. Vou pegar um pincel menor que eu tô deixando sair um pouco ali pra fora. Aí eu vou pegar o número 6. Com o número 6, não corre o risco de eu deixar sair fora. Enquanto seca essa parte, vou fazer essa daqui. Também é bem escura, essa mais escura ainda, então vou preencher sem sombrear, sem nada, com essa mistura do tangerina com o caramelo. Preencho todo o fundo aqui, com essa mistura. Secou um pouco a tinta aqui no prato, tá dando umas pelinhas. Mas não dá nada, não. Vou preencher também essa outra parte aqui. Sem sombrear também, só preenchendo o fundo. E vou preencher aqui também. Essa parte aqui do miolo. E vou deixar só essa daqui, ó, sem preencher, para não correr o risco de eu encostar a mão aí e borrar. Tô passando por cima do risco também, por conta que principalmente o tangerina, ele é uma cor meio que transparente, então não corre o risco de... Ai, passei por cima dessa parte que aqui é clara. Mas tá bom, depois eu passo claro por cima, dá certo também. Então, preenchi, vou deixar essa parte aqui por último. Com o vermelho escarlate misturado com o caramelo, eu venho aqui, ó, passando aqui por baixo. E vou puxar naquele mesmo sentido que eu tinha puxado as outras cores. Escuro aqui, puxando aqui, fazendo a voltinha. Vou pegar aqui, principalmente aqui nessas voltinhas, vai mais escuro. Ó, passo o escuro e depois vem dando uma espalhadinha aqui nessa tinta.
aqui, eu tô vendo que tem uma dobrinha, então eu já faço um pouco mais escuro aqui. E aqui nessa parte, que também é escuro. Aqui por baixo dessa pétala, ó, mais escuro. Ela é bem escura, essa pétala aqui. Aqui, ó, só um pouquinho do lado que de fora. Vou pegar um pouquinho do melão e vou dar uma passada aqui para fazer a dobra, ó. Enquanto dá uma secadinha aí, para escurecer um pouco mais, vou passar essa mistura aqui, ó. Aqui assim, ó, tem uma parte bem escura que eu vou até já direto com o vermelho profundo, porque eu vou ter que passar, eu acho até que um pouquinho de sépia aqui, para escurecer mais ainda, porque é bem escuro aqui nessa parte. Aqui, ó, por baixo. Por conta da sombra que tá fazendo da flor que está por cima. E aqui, nessa parte aqui do fundo, ó, também é bem escuro. Aqui, ó, por baixo, tem uma dobrinha aqui, ó. Vem também bem escuro. E aqui nessa lateral, ó, por baixo aqui, ó. Espalha essa tinta sem vir muito aqui perto, porque aqui vai ficar um tom mais claro. E do mesmo jeito das outras, aqui nessa parte que é mais funda, tem aquele escuro aqui, ó. Aqui também. Vou passar um pouco desse vermelho profundo aqui por trás da dobrinha. E nessa parte mais fundinha aqui, ó. Aqui também, ó, é bem escuro. Vou misturar um pouco do preto com sépia para poder escurecer aí. Ó, eu misturei aqui meio a meio sépia com preto. Peguei uma pinceladinha aqui dessa mistura de sépia com preto, vou misturar com o vermelho profundo. Ó, ele vai ficar bem escuro. Acho que eu vou pôr mais uma pincelada desse escuro aqui, para ele ficar mais escuro ainda, ó. Aí, com essa cor, eu vou fazer aquelas partes mais escuras, para dar profundidade. Aqui, ó, nesse meio, por exemplo, é bem escuro. Aqui assim também. Aqui.
Aqui, ó, bem no cantinho. E com o vermelho profundo sozinho, vem aqui. Agora, com a mistura de caramelo e tangerina, vou aqui, ó, puxar aqui pra cá, ó. Aqui no meio, puxando, fazendo a curvinha, puxando pra beirada. E puxando pra cá. Tem uma coisinha clara igual ali, mas depois a gente passa o marfim por cima. Vou preencher toda ela, porque essa também é bem escura. Um pouco mais clara do que as outras, mas ainda bem escura. Aí, eu vou precisar fazer um fundo aqui. Já pode ser um fundo mais escuro. Com o vermelho misturado, o vermelho escarlate misturado com o caramelo, eu já vou escurecer um pouco mais aqui nas partes que são mais escuras. Aqui nessa lateral, aqui nesse afundado aqui, ó. Aqui nesse fundinho aqui também. Aqui. Aqui assim. Em todas as partes mais fundas, do mesmo jeito que nós fizemos nas outras partes. Aqui também um pouco mais escuro. Agora, enquanto seca, eu vou fazer o fundo e aqui a folha e volto na flor. Eu vou fazer primeiro essa aqui do lado esquerdo para não borrar, porque se eu fizer essa aqui eu acabo encostando. Então, vou começar com a de lá. Vou pegar aqui o erva doce diluído com o clareador e vou fazer todo o fundo, porque essa folha é uma folha meio esbranquiçada, ela é verdona, mas tem umas partes meio esbranquiçada, tem uma parte um pouco roxa. Então, eu vou fazer um fundo aqui e depois eu venho trabalhando com as outras coisas. Eu vou passar esse fundo aqui e volto para explicar como que faz a parte de cima. Eu já preenchi todo o fundo e agora vou colocar aqui o verde. Ah, esqueci de falar, né? É o verde, 3 pinceladas de verde pinheiro para 1 pincelada de verde oliva. Misturei, diluí aqui com o clareador e vou passar aqui assim, ó, por conta que ele tem um miolinho bem grossinho aqui, ó, mais claro. Então, eu venho do lado, puxando aqui, fazendo o miolinho, ó. E agora, eu vou puxar essa cor, aqui também eu vou passar escuro, ó, porque ela sai os risquinhos aqui de dentro, ó, aqui saindo aqui, a gente tem que imaginar saindo aqui assim, ó, né? E vindo aqui assim, ó, meio curvadinho, ó. Aqui, ó, ela vai sempre indo curvadinha aqui, ó. Aqui assim, ó. Como se ela viesse pra cá.
Aí eu dou continuidade aqui, ó. Aí agora ela vai indo aqui. E vamos espalhar essa tinta, só tô fazendo o esboço aqui da folha. Aí vamos espalhando. Espalhando aqui. Aqui. E vai espalhando. Aqui eu continuo. Depois nós vamos ter que escurecer um pouco mais. Mas vamos por etapa. Passo escuro aqui na beiradinha também. Inclusive, essa parte de fora aqui da folha, ela é um pouco roxa. Aí eu vou pegar um pouquinho do violeta cobalto para poder fazer esse roxo que tem na parte de fora. Uma pincelada de verde pinheiro para duas de violeta cobalto. E vou passar aqui bem na beiradinha. Porque principalmente na borda aqui da folha, que é mais roxinho. Vou dar uma puxada aqui, uma espalhada nessa tinta. Aqui. E venho aqui na ponta também. Agora, vou com o verde, puxando aqui. Se sumir muito o roxo, a gente passa de novo, mas eu acredito que vai dar certo. Porque esse roxo, ele é só mais na beiradinha mesmo. Vou já passar o roxo aqui do outro lado. Na borda aqui, ó. Vou espalhar. Aí, já deu uma espalhadinha. Agora, com o verde, eu vou fazer aquela puxadinha aqui, ó. Primeiro, eu vou ir puxando. Acho que eu vou pôr mais pertinho um pouco. E vai. Ela é bem compridinha aqui, ela não é muito aberta aqui não, é comprida.
pra frente. Vou puxando aqui, deixando umas partes mais claras, umas mais escuras. Sempre fazendo esse movimento, acompanhando aqui essa curvinha aqui da folha. E agora vem com... Aqui já vou escurecer aqui. Porque eu fico olhando essa parte estranha aqui, clara, me dá até fadiga, como diz. Aí, já melhorou um pouco. Agora eu vou puxar aqui de fora pra dentro, deixando aquela bordinha roxa lá. Vem acompanhando o risco, puxando, fazendo aqui essa curva, ó, mesmo sentido que foi, ele desce. Que subiu, né? Aí desce no mesmo sentido. Aqui no meio, eu vou passar de novo o verde, o erva doce, só que eu vou misturar um pouquinho desse verde. Vou te mostrar, ó. Peguei aqui o erva doce, misturei um pouquinho dessa mistura, vai ficar um pouco mais escura, ó. Não ficar tão clarinho. E vou retocar aqui no meio, ó. Aí eu posso vir aqui, ó, e dar uma passadinha aqui fazendo os veinhos, mas depois eu ainda vou dar mais uma escurecida aqui nessa folha. Porque ela é um verde bem escuro. Aqui, vamos vir aqui assim. Se precisar clarear depois mais um pouquinho aqui, a gente clareia, mas a gente vai por etapa, porque se a gente colocar muito claro aqui, aí fica uma diferença assim muito grande, fica gritante, aí não fica uma coisa natural. E aqui a intenção é que fique bem natural. Aqui eu preciso escurecer um pouco mais aqui nesse meio, porque ficou meio emendado aqui, né? Aqui vai ficar um pouco estranho até eu fazer aqui o cabo. A hora que fizer o cabo, aí fica beleza. Inclusive, vou fazer o cabo primeiro para depois fazer essa outra folha, para também não borrar. Esse cabo, ele é bem roxo. Pro cabo, eu vou colocar o rústico para fazer o fundo aqui do lado esquerdo. E do lado direito eu vou passar verde. Porque aí depois a gente vem fazendo aquele aveludado aqui em cima, meio roxo, sabe? Que tem nessa planta, no caule.
eu tô passando, ó, já vem dando uma espalhadinha. E espalhando, que aí eu vou misturar aqui com o verde. Espalho aqui um pouco. E vou com o verde daqui pra lá. Aqui. Aqui, ó, eu vou até completar esse verde que ficou faltando ali no cantinho. Aqui nós vamos ter que escurecer, porque tá por baixo. Daqui a pouco a gente já faz essa parte. Aqui. Enquanto seca essa parte aqui, eu vou escurecer mais um pouco, dar uns acabamentos aqui nessa flor. Pensei que tava gravando e não tava. O que eu fiz foi o seguinte, peguei a misturinha do vermelho profundo, com um pouquinho do sépia misturado com o preto, escureci aqui os cantinhos, e escureci aqui, ó, com o preto misturado com sépia, fiz aqui as profundezas aqui, igual nas outras mesmo. Clareei aqui um pouco, fiz aqui o miolinho, igual eu fiz aquele ali. Preenchi esse pedacinho aqui, que é um pedacinho, um botão, que tá aparecendo aqui no meio. Eu coloquei o verde pinheiro misturado com o violeta cobalto. E assim que secar, eu vou passar um pouquinho aí do azul bebê. E agora vou voltar aqui pro cabo pra gente terminar. Eu vou pegar de um lado do pincel, eu misturei aqui um pouco do erva doce com o violeta cobalto, mas não gostei muito. Então, vou pegar o violeta cobalto puro mesmo e um pouquinho do verde pinheiro do outro lado. E venho aqui, dando uma passadinha dessa mistura aqui. Para fazer o fundo, porque depois vamos dar mais uma clareada, para dar aquela impressão de meio aveludado. Vem aqui. Vou colocar bem diluído agora o violeta cobalto desse lado aqui também. Mas como ele tá bem diluído, ainda dá para ver o verde ali por baixo. Agora, enquanto seca, vamos ali terminar a folha. Eu vou escurecer um pouco mais essa folha, aqui nesses meios, ó. Eu tô passando o pincel número 10. Chatinho, podado.
só escurecendo aqui esse meio aqui. Do outro lado aqui, a mesma coisa. Vou escurecer um pouco mais. Deixa eu começar aqui na parte maior, que tem mais tinta. Depois eu vou para menor. Aqui. Com o pincel número 6, eu vou pegar o verde escuro aqui, que é aquela 3 pinceladas de verde pinheiro com uma de verde oliva, e venho aqui, ó, passando aqui debaixo dessa pétala, puxando pra cá, porque a pétala faz sombra aqui, então tem que estar um pouco mais escuro. Vou dar uma clareadinha nesses risquinhos desse lado aqui, porque eu achei que quase sumiu. Aqui encostadinho tem que ser escuro. Agora, com o azul bebê, eu vou passar no cabo para poder dar uma impressão desse meio que aveludado aqui, ó. Vem aqui, aí depois que der uma secadinha, posso passar um pouquinho do branco. Ou até o próprio mesmo, mas a hora que tiver seco, ele pega melhor. Vai dar melhor essa impressão de... Tá muito molhado ainda. Do aveludado, sabe? Mas já vamos dar uma... Pode ficar meio arranhadinho, não tem problema, que ele é meio irregular mesmo. Ó, pode deixar meio manchadinho, assim. E aqui do outro lado também. Também deixando meio manchadinho, para dar a impressão que onde alguém encostou, tirou um pouco daquele veludinho que tem. Agora, enquanto seca, para dar os acabamentos, eu vou preencher essa folha aqui de verde do erva doce. Já preenchi essa parte de cá, essa folha, enquanto ela dá uma secadinha, eu tava aqui observando, achei que tá muito larguinho esses risquinhos aqui, ó. Esse meio aqui, ele é largo, mas essas tirinhas que vem aqui do lado, essas nervurinhas, são um pouco mais finas. Então, eu vou tirar um pouco dessa claridade aqui para afinar um pouco a nervurinha aqui, ó. Eu tô com o pincel número 8. Aqui, vou afinando.
aqui, próximo aqui do cabo, precisa ser um pouco mais escuro aqui por baixo também, eu vou escurecer um pouquinho mais. Aqui. E aqui também vou dar uma diminuidinha aqui nos risquinhos. Aqui, depois nesse pé, eu vou dar uma arrumada, porque essa folha é uma folha que vem envolvendo o cabo. Então, depois tem que dar uma puxadinha nela aqui, mas depois eu te mostro. Vamos fazer aqui, senão também seca demais. E aí fica ruim para espalhar a tinta. Passo o risco aqui no meio. Passar um pouco mais escuro aqui, próximo. Vou escurecer também aqui próximo. Que eu posso até, ó, dar uma espalhadinha. Vou pegar um pincel menor agora, vou pegar o número 6, pra fazer aquela misturinha de verde com o roxo, com o violeta cobalto, e fazer a borda. Vou espalhar essa tinta, vou passar um pouco aqui por baixo, ó. Vou dar uma puxada nela pra dentro aqui, ó. E venho aqui por fora. Contornando desse outro lado aqui também. Bom, já passei, espalhei, agora eu vou pegar o número 8 com o verde e vou puxar de fora para dentro. Vem aqui um
passo muito na beiradinha, não. Para não tirar o roxinho. A mesma coisa aqui do outro lado. Nem precisava fazer essa folha, né? Porque é a mesma coisa, mas eu gosto de mostrar, porque se ficou alguma dúvida, já tira. Vou passar com o pincel número 6 os risquinhos, as nervurinhas, né, da folha, e aí a gente escurece os meios. Vou dar uma retocada aqui, aqui eu não vou escurecer muito aqui embaixo, por conta que tem sombra da outra folha. Subo aqui. Bem de leve aqui eu vou fazendo os risquinhos. Tô passando erva doce. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais para baixo e vou escurecer aqui nesse meio para não ficar tão próxima. Um desses risquinhos fica tão próximo um do outro. Aqui eu vou pegar o verde escuro, dar uma passadinha aqui no meio. Não vou passar aqui nessa parte, porque aqui é um pouco mais clara. Aí, vem só mais aqui. Aqui, ó, vem escurecendo um pouco. Vou afinando aqui, ó, para as nervurinhas ficar mais fininhas. Com o erva doce, vou dar uma afinadinha aqui nessa ponta, ó. E com o pincel número 10, só que ele tá um pouco maior, tá vendo? Eu vou pegar um pouco aqui do erva doce, pouquinha tinta. O certo é fazer isso a hora que tiver bem sequinho, pra dar uma luz aqui, ó. Mas eu vou passar pra você já ter uma ideia de como que vai ser. E já tá um pouco tarde, então eu não vou esperar secar para passar. Mas deu o efeito, ó. Agora, do outro lado, vou fazer isso também. Mais aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, superior. Bem de levinho, com o pincel número 10. Pouca tinta, eu tô com erva doce. Aí, vai dando uma passadinha de leve para dar uma luz aqui, uma claridade.
Aqui não vai por conta do que tá por baixo. Aqui assim eu até posso colocar um pouquinho, ó. Porque elas são umas folhas meio... Elas são verdes bem escuras, mas tem uns embaçadinhos mais para as bordas, que é meio que igual no cabo. Meio um pelinho que tem nela, que conforme a gente... Parece que tem um pó jogado nela. Quando a gente pega, sai e fica mais escuro. Não sei se você me entendeu. Quem conhece sabe do que se trata, como diz, do que eu tô falando. Ó, bem de leve. Agora eu vou passar no cabo o azul bebê. Vou passar o azul bebê puro para eu ter uma ideia de como que vai ficar. E aqui ele tem ele geralmente tem uma parte mais aqui assim, ó, que parece que cruza aqui assim, ó. Aí, vou jogar no azul. Posso até misturar um pouquinho do violeta com esse azul. Eu acho que vai ficar bacana, o violeta cobalto. Vem espalhando. Aquelas manchinhas que nós deixamos, pode deixar elas aqui. Agora, desse lado de cá, eu vou colocar mais azul do que violeta. Aqui vou pôr um pouco a mais, porque parece que tá meio sumidinho. Bem de leve, vou dando uma passadinha aqui. Aí, depois de seco, se achar que precisa retocar alguma coisa, a gente faz. E agora, aqui, ó, nesse pedacinho, eu preciso colocar um pouco ali do azul bebê com o violeta, ó. Que é uma pontinha de botão que tá aparecendo ali. E ela é meio roxinha também, meio azuladinha. Bom, é isso aí. Ó. Agora é só assinar. Meu paninho de limpeza tá aí, ó, todo sujinho. E até o próximo vídeo.